conectando. Dr. Robson, deu Tá certo. bom? Tá Como é ótimo. que você tá? Graças a Deus e você, tudo bem? Eu nunca tinha feito isso por Instagram antes. Não? Sensacional. Não, essa é a Fantástico. primeira. Eu tô tendo overdose de Zoom, de Ah, me mirar por todas as ferramentas. Instagram é a primeira. coisa boa, já é um aprendizado, tá vendo? Opa, já aprendi aqui. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo aceite do nosso convite aí. Eu sei que seu tempo é bem pequeno, né? Muito E obrigado pelo convite. afinal de contas, aqui são 8 horas da noite, mas aí é 3 horas da tarde, tá todo mundo no batente ainda, né? Estamos no meio do dia ainda, mas é um prazer É, enorme conversar com vocês, sim. coisa boa. Robson, eu queria que você se apresentasse, o pessoal está entrando e vai entrar devagarinho, Tá. e falasse um pouquinho de você. Você é brasileiro, óbvio, mora aí há algum tempo. Fala para a gente um pouquinho de qual região você é do Brasil, por que você foi para os Estados Unidos. Depois eu vou ingressando algumas perguntas para a gente Tá. desenvolver aí. Não, eu sou. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. É um prazer aí conversar com vocês. Uma região, na verdade, uma das minhas regiões prediletas do Brasil. Goiânia é sensacional. E Aqui. Goiás de um modo geral. E, na verdade, eu me formei em medicina em Curitiba. E fiz residência de otorrino em Curitiba. Depois fui ah, fazer um fellowship de cirurgia de cabeça e pescoço na Universidade de Miami. Por que disso? Porque eu tinha um amigo na época da faculdade que a gente sempre achava bacana, aqueles médicos iam para os Estados Unidos, voltavam, e eu ouvia falar dos tal dos USMLEs, dos STEPs, por coincidências, nenhum tipo de planejamento, acabei fazendo os STEPs, fiz o Fellow em Miami, depois voltei ao Brasil, um, daí resolvi voltar para os Estados Unidos, e acabei, obviamente, numa decisão bem tomada, bem planejada, repetindo uma residência em psiquiatria. Então, ou Oh, seja, não tem nenhum tipo de planejamento. Daí, eu fiz um outro fellowship de medicina do sono na Stanford. Aí fui convidado a trabalhar na Stanford. No meio do caminho, trabalhei um período na Universidade de Miami e estou aqui trabalhando na Stanford faz 12 anos, já desse período. Então, eu diria que a carreira não teve lá tanto planejamento, foi mais um menino competitivo indo, só. tá. Então, na verdade, você não. A medicina, todo o seu curso você fez aqui no Brasil. Na A minha cabeça, medicina, eu até a achei que você medicina, tivesse por aí. não. Eu fiz medicina, eu fiz faculdade, escola de medicina e residência no Brasil. Daí fiz um fellow aqui, outra residência aqui, mais um fellow aqui, também. Bacana. Ah, Bacana. Bom, não, vamos fazer aqui um bate-papo de perguntas e isso, respostas e o pessoal que isso. estiver aí na live pode ir perguntando também, que a gente vai interagindo, tá? Tá, Capaz, eu tive aí em Stanford em 2018, tive a isso. oportunidade de conhecer a faculdade, achei ela simplesmente fenomenal, algo incrível mesmo. E eu queria saber de você, na sua experiência, quais são as características marcantes da medicina que se faz nos Estados Unidos e a medicina que se faz no Brasil, esse comparativo. Essa pergunta, ela é bem... Eu vou colocar umas expressões em inglês de vez em quando, só porque o meu português é muito ruim. Mas eu ia falar, essa pergunta é difícil. Porque, assim, de modo geral, quando vem o pessoal para cá conhecer o que é medicina dos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Você vai vir conseguir ver um serviço de ponta, você vai ver um centro médico acadêmico onde você vai pesquisa. Então, você quer ver um serviço de anestesia de ponta onde se faz manejo de via aérea difícil, faz manejo de dor, você vai para Harvard, Stanford ou para alguma médica acadêmica de ponta. Mas esse tipo de medicina que é praticada é uma medicina, de novo, em centros acadêmicos médicos, que mesmo aqui é uma medicina muito cara e muito difícil de se custear, porque tem a parte de ensino, tem a parte de pesquisa e tem a parte de tecnologia de ponta que é feita nesses locais. Então, se existe um segundo tier de medicina, que é a medicina feita por outros hospitais privados nos Estados Unidos, que é uma outra medicina, eu diria, que é um pouco mais custo-efetiva e não trata tanto desses pacientes um pouco mais complexos que temos no centro terciário, entende? Então, eu diria que, vamos dizer assim, infelizmente eu não conheço bem os hospitais de Goiânia, mas vamos dizer, a medicina que algumas pessoas fazem no Einstein e no Sírio, que são casos mais complexos,
o que se faz talvez no HC nas policlínicas, transplantes e casos mais complicados, e a medicina que se faz no hospital comunitário, que é tirar amígdala, tirar adenoide, fazer cirurgia mais convencionais. Então, no centro médico acadêmico, de modo geral, são casos mais complexos e mais caros, e a medicina, vamos dizer, a medicina de família ou a medicina mais primária e secundária, você faz em outros locais. A medicina de ponta nos Estados Unidos, ela é muito cheia de tecnologia e cheia e com de profissionais de muito boa qualidade, e é muito cara. E ela é feita para 20, 30% da população. A medicina primária nos Estados Unidos é um horror. Talvez a menos custo efetiva que se tem a notícia. Não é à toa que a gente gasta quase 20% do PIB em saúde nos Estados Unidos, em torno de 3 trilhões de dólares por ano. Uma média, o segundo colocado é a Suíça, nós gastamos 2 vezes mais por habitantes que a Suíça gasta em dólar. Então é uma medicina que o retorno no investimento é baixa. Nos Estados Unidos é muito cara, e se você for pegar as métricas que nós temos em saúde, mortalidade infantil, mortalidade materna, sobrevida, prevalência de obesidade e tudo mais, a qualidade é muito baixa. Então, o que eu sempre falo para o pessoal comparando medicina no Brasil e dos Estados Unidos é que não dá para usar os Estados Unidos como comparação, porque é um serviço muito esquizofrênico nesse sentido. O Brasil tem uma coisa interessante que é o SUS. O SUS é uma ferramenta que deveria ser fortalecida, porque pro que o SUS deveria servir, os números do SUS não são ruins, que é, de novo, medicina primária, prevenção. Quando aumenta-se a complexidade, os números do SUS já começam a não ser tão efetivos. Coordenação por exemplo, você tem hospitais até com equipamento em locais que falta pessoal para trocar o equipamento. O acesso a cuidados terciários no SUS são deficientes. Mas existe um SUS, que é uma coisa que não existe nos Estados Unidos. O SUS aqui, né? Então, isso aí é interessante. É mais ou menos isso como eu faria esse traçado e fazer medicina. Tem várias nuances que a gente pode explorar durante essa conversa, de qual é a diferença. Entende? Existe a medicina do centro acadêmico, existe a medicina de consultório, que não existe mais aqui. Também ninguém consegue ter consultório, é um pouco diferente a rotina do médico. Interessante, né? Você falou uma coisa bastante, esse comparativo do SUS com o sistema de saúde dos Estados Unidos, isso aí é bem pertinente, porque muita gente mete o pau no SUS e eu acho o SUS ele fantástico, porque ele é universal aqui, né? E eu acredito que nessa época de pandemia, se não tivesse o SUS, a gente estaria muito pior. Se a gente tivesse o sistema de saúde americano aqui, eu acho que a gente estaria num caos total. Eu acho que o SUS faltou, enfim. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo no SUS, aí está uma passionalidade excessiva nesse assunto, mas o que acontece talvez no SUS, a minha impressão é que essa ideia de saúde em que a pessoa teria direito ou acesso a tudo na saúde é uma coisa que talvez tenha que ser rediscutida com o envelhecimento da população, com o aumento de doenças crônicas que está acontecendo no Brasil, com o aumento de obesidade, com a longevidade da população, enfim. Tem alguns procedimentos que a gente vai ter que rediscutir, entende? Então, vamos dizer, você joga futebol e machucou o joelho. O SUS deveria cobrir uma cirurgia de menisco porque você quer voltar a jogar futebol, ou isso aí deveria ser pago do bolso? Você tem uma criança que precisa tomar hormônio de crescimento para ficar mais alta. Isso é um tratamento que deve ser cobrado pelo SUS ou não? Então, eu acho que tem algumas questões que, como sociedade, tem que se discutir, mas o fato de, por exemplo, o manejo de diabetes, pressão alta, obesidade, vacinação, esse tipo de coisa não existe aqui e existe aí. Eu acho isso muito interessante no Brasil, que deveria ser talvez expandido até. Com certeza. Eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui que eu até anotei, fica mais fácil, tá? Tá. Com relação à inovação, como é que os médicos daí se comportam frente a essas inovações que estão sendo implantadas no sistema de saúde, como um todo? Porque a gente vê, uma dificuldade muito grande no Brasil. Né? Então, está todo mundo perdido. O que acontece é que todo mundo, vamos dizer, eu falo cheio de hipérbole só para o pessoal ficar desconfortável, ficar mandando e ficar com raiva de mim e mandar pergunta. Mas a brincadeiras à parte, o médico, nós não temos uma formação que nos preparou para a medicina como ela tem que ser daqui para frente. Então, como eu te falei,
nós muito pouco conhecimento de bioestatística, muito conhecimento de análise de dados. Ah, e hoje em dia, cada vez mais isso vai se tornar importante no manejo de doença crônica. O papel do médico como um consultor pago para você me dar informação. Olha, eu tenho dor de cabeça, uma dor de cabeça temporal que irradia para occipital, piora com isso, melhora com aquilo, faz tanto tempo que começou. Esse papel vai ser cada vez mais irrelevante. Então, o papel do médico de adquirir informação, processar informação e dar teu parecer baseado daí mais uma tomografia, exame físico, isso vai começar a diminuir. Então, essa parte, cada vez mais tecnologia vai adentrar, porque é um mecanismo mais efetivo e mais barato para tomar conta desse tipo de coisa. Procedimentos de baixo custo ou terapias de baixo risco, cada vez mais também vão começar a ser mais adotadas sem a participação do médico. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um médico que trabalha com apneia do sono. Já viu falar num negócio chamado CPAP? Sim. Aquela maquininha? Já viu alguém morrer usando CPAP? Ainda não. Você já viu qual é o risco do CPAP? Então, por que que eu Zero. preciso ver um médico de sono, aí esperar 3 meses para fazer uma polissonografia, aí voltar para o médico de sono, para ele te falar, ó, você tem que usar um CPAP. Então, cada vez mais CPAP vai ficar uma coisa que vai dar para comprar na Droga Azul. Entende? Você vai lá e vai comprar um CPAP. Então, essas terapias de baixo custo, cada vez mais vão começar a ficar mais acessíveis ao paciente, porque tentar diminuir, tentar aumentar o acesso e diminuir o custo. Então, o médico vai ter cada vez mais de ser preparado para lidar com essa realidade. E a incorporação de pessoas que aqui a gente tem uma coisa que nós falamos que é cada um pratica no limite da sua licença. Então, Uhum. a incorporação de profissionais que não são necessariamente médicos para tomar conta de chronic disease, manejo de doença crônica, e vai ser cada vez mais importante, entende? Então, da minha prática pessoal, por exemplo, eu vejo o paciente decide que nós vamos fazer cirurgia com ele, então o paciente vem numa consulta pré-operatória, a minha enfermeira vê o paciente, explica a cirurgia, já passa a medicação para o paciente tomar no pós-operatório e a maioria das ligações é ela que dá conta, né, de resolver. Então eu não preciso eu posso utilizar melhor o meu tempo vendo mais paciente novo, por exemplo, né? Então, uma pessoa que tem obesidade, tendo uma balança com Bluetooth e uma enfermeira ligando para a pessoa 3 vezes por semana perguntando, escuta, dá para parar de comer? Como é que está a sua dieta hoje? Um botzinho mandando recado pelo telefone vai ser uma coisa muito mais frequente do que necessariamente vir ver o médico aqui, né? Então, eu diria para você o seguinte, médico saber interpretar dado, aumentar o acesso do paciente a terapias médicas sem necessariamente passar pela mão do médico. E o papel do médico cada vez mais. Quem faz procedimento ainda está protegido por um tempo. E quem não. A volta da humanidade ao consultório vai ser importante. Então, aquela coisa do médico ter que ficar vendo um volume bom grande de paciente para fazer dinheiro, isso aí deve ser uma coisa que vai voltar um pouco para trás também. Essa cultura, ela está enraizada aí já, né? Pelo que eu Do entendi. qual Do médico terceirizar, digamos assim, funções que não precisam dele, efetivamente. Porque o médico brasileiro parece que ele tem um amor de fazer toda a sequência e parece que ele não deixa que outras pessoas adentrem nesse processo. Exato. Eu entendo que a cultura do norte-americano ele já é um pouco diferente nisso aí. Isso aí eu acho que é já inovar dentro da saúde. Né? É porque, principalmente com a utilização do que a gente chama de cuidado baseado em value-based care, né? Então, o valor não necessariamente é só o custo, mas a minha enfermeira, ela pode passar muito mais tempo com o paciente, explicando cuidados pré-operatórios, pós-operatórios. O meu tempo é muito melhor utilizado se eu estiver vendo um paciente novo, entende? Eu não preciso, veja bem, não precisa ter um treinamento muito grande para saber medir pressão, pesar o paciente, tirar o histórico do paciente, perguntar que remédio o paciente toma, que remédio o paciente tem alergia, qual é a história da doença atual, história da doença pregressa, todas aquelas historinhas. Isso, a minha, não é nenhuma enfermeira, o que a gente chama de uma assistente médica, dá toda essa história pronta para mim. É uma utilização muito melhor do meu tempo, Com é muito certeza. mais, é muito mais eficiente.
não precisa ter assim, é importante assim, o pessoal fala, mas Robson, isso é só possível nos Estados Unidos? Não. Eu tento conversar com meus amigos brasileiros que não. É que é uma utilização melhor do teu tempo, é mais eficiente se você deixar ela fazendo isso. E você passar mais tempo olhando no olho do paciente. Você passar mais tempo entendendo o que o paciente quer naquela visita. Você ter um treinamento importante em customer service, você entender ali e esse paciente sair mais satisfeito da tua consulta, na verdade é mais importante, entende? Experiência. Do que você ficar perguntando, mas que doença que a senhora tem? A senhora tem enxaqueca? E a senhora toma que remédio para enxaqueca? E quantas vezes por dia? Isso é uma perda do seu tempo. Você tem muito treinamento para ficar fazendo isso, entende? Não foi para isso, talvez, que o paciente tenha feito ali. Você pode construir a empatia, a boa qualidade do cuidado com o paciente, mas também sendo mais efetivo. Joia. Tem uma pergunta, Robson, aqui. Como vocês veem as ideias e os projetos na área de saúde vindo das startups? Como que é a Então, sua concepção em relação a isso aí? é super sexy, né? Todo mundo quer ter uma startup, participar de uma startup, investir numa startup, tá todo mundo assim. Eu vejo com um pouco, eu acho que ah, tem que entender bem quais são as necessidades que estão querendo ser atendidas. É o que eu sempre falo. Por exemplo, para a Covid agora, eu acho que o WhatsApp podia ser uma ferramenta muito melhor empregada para tentar, olha, você começou a desenvolver febre, tá com anosmia, não está sentindo, está começando a desenvolver sintoma, manda uma mensagenzinha de WhatsApp para a prefeitura ou para o serviço de saúde. Então, é assim, tem que se entender qual é a necessidade que essas startups estão trabalhando. Eu acho, por exemplo, o trabalho que você está fazendo é muito bom. É tentar, o principal, eu sei que é uma palavrinha meio sobreutilizada, mas construir o sistema de inovação local é muito importante. Entende? Que se entenda que inovação em saúde não se faz só com uma startup, e pelo amor de Deus, que não seja mais uma startup de prontuário eletrônico ou de manejo de consultório aí no Brasil, porque tem uma por esquina. Entende? Verdade. Então tem que entender qual é a necessidade que está atendendo, tem que trabalhar bem na qualidade do pessoal e entender que saúde é assim, é fácil criar um novo iFood, mas é muito difícil criar nova startup médica. Porque você vai precisar de médico ajudando a fazer validação clínica, você vai precisar de entender, vai ter que ter evidência mostrando que aquela startup, na verdade, ela resolve um problema que as pessoas têm. Então, para a saúde em particular, eu diria que tem que entender se existe o business para essas startups, tem que entender se realmente essa startup está resolvendo algum problema ou é só um buzz, que agora eu quero investir em startup porque é super cool. Aqui a gente teve uma pivotada geral de muitas startups que resolveram investir no Covid, né? Todos têm uma solução diferente para o Covid. Todo mundo Então está investindo em virou uma Covid. febre. E você falou uma coisa muito bacana com relação ao médico como mentor de uma startup de saúde, né? O que eu vejo aqui no Brasil, eu não sei como que é essa relação nos Estados Unidos, aí na Califórnia, que é exatamente o Vale do Silício, né? Você está aí bem no centro Isso. da tecnologia. Mas aqui o que eu observo é que a maioria das startups, eu acho que eu posso até falar que acima de 80%, startups de saúde, que são mais ou menos 350 a 400 hoje, não tem um médico como mentor. Eles Isso. simplesmente são uma fusão de 3 ou 4 profissionais, ou do marketing ou da computação, que se juntaram para resolver uma dor da saúde, mas não tem um mentor médico, né? Como que Exato. é essa situação aí na Califórnia? Bom, assim, eu diria que as empresas que faziam, vamos dizer que inovação, vamos dizer em quatro partes básicas, né? Uhum. Que seria equipamento médico, seria desenvolvimento de novas drogas e coisas terapêuticas, therapeutics, que a gente chama, e vamos dizer que digital health, que está agora uma quantidade grande. Essa parte digital health tem uma quantidade de empreendedores do mundo de tech muito mais robusta que está vindo, e eles estão entendendo que ter uma participação do pessoal da área de saúde é importante para eles também. Então, eu diria que não é obrigatório, mas ter um time multidisciplinar com alguém que tem experiência na área médica acaba sendo importante. Por outro lado, o médico também não pode achar que ele é o dono da empresa porque ele está botando o nome dele só e está permitindo um ou outro insight médico. Que, na verdade, o importante é quem está tocando o barco para frente, quem está fazendo a empresa mesmo acontecer, quem está tocando o business, entende? Então, eu acho que esse ambiente é um pouco nascente no Brasil ainda, o pessoal entender qual é o papel de cada um, mas eu diria que essa multidisciplinariedade é uma coisa muito importante e é uma coisa que está começando a ser ensinado em algumas escolas de medicina.
que saúde daqui para frente vai sair da mão do médico, entre aspas, e talvez do profissional da área de saúde, e cada vez mais vai se tornar multidisciplinar. Vai ter pessoal de engenharia, vai ter pessoal de computer science, todo mundo vai estar, porque é o próximo campo que nós temos que trabalhar, né? Então, sim, a participação de um time multidisciplinar é importante. Sim, de modo geral, a participação de um médico que entenda bem daquele espaço é importante, mas também o médico tem que entender que a parte de implementação do negócio e a parte de desenvolvimento das soluções, de modo geral, vem da parte do pessoal de engenharia e computer science, ou PhDs que estão fazendo droga. Essa é a parte difícil, né? Convencer o médico disso aí, né, Robson? Vai ter que aprender, né? Vai ter que aprender. Existe uma resistência grande, mas a gente está vendo isso mudar muito rápido no Brasil para o desespero. Eu adoro conversar com os meus amigos que fazem medicina, aqueles grupos de WhatsApp do Brasil, eu nem tento mais conversar com os meus amigos da escola, porque é o dia inteiro todo mundo chorando pelas mesmas coisas, porque a Unimed não paga, porque é um horror que está acontecendo, tá, não sei o quê. O pessoal vai ter que entender que realmente esses grupos grandes, como, sei lá, Redditor, lá no Paraná tem a Paraná Clínicas comprado pelo Rap Vida, a Rede São Luís, enfim, todos esses grandes grupos, Bradesco, vai cada vez ficar mais integrado, vai ter que cada vez mais ficar um sistema integrado em que desde o cuidado primário até a parte do seguro e todo o sistema ele vai acabar ficando, que é uma coisa que vocês ouviram, verticalizado. O médico vai ter um papel importante ali dentro, mas eu falo brincando para os meus colegas, você pensar em ter um consultório hoje, eu não tentaria, mas nem pensava em ter um consultório hoje se eu estivesse saindo da faculdade ou da residência. Você não tem condição, financeiramente não faz sentido. Para os requerimentos materiais, por mais que precisa, não tem como. Mas, por incrível que pareça, o médico aqui ainda ele tem essa visão do... Eu sei, eu sei. É o que eu sempre falo para os meninos que estão saindo da residência. Então faz o seguinte, pega uma entrevista. Eu gosto muito e uma coisa que você me perguntou, eu acho que falta na escola de medicina no Brasil, talvez seja um pouco mais de mentoria. Então, eu pelo menos nunca tive, entende? Alguém que sentasse comigo uma vez a cada 6 meses e vamos discutir a tua carreira, vamos discutir teus próximos passos e vamos entender. Mas o que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, senta com pessoas que terminaram a residência há 3, 5, 10, 15 anos e vê se eles estão felizes com o que está acontecendo de modo geral, vê se eles estão contentes do modo que é e pensa por você mesmo, se é isso que você quer. Aí, porque eu não vejo como, é assim, se você tem um médico que tem um consultório, mas daí ele precisa mandar um paciente para fazer uma tomografia num lugar, aí ele precisa operar um paciente num terceiro lugar. Pensa quantos stakeholders aí tem que ter um business que não é integrado e cada um deles tem que gerar lucro para todo mundo nessa cadeia. Então eu preferiria ir para um local onde se eu tivesse o meu vamos dizer, eu vou para sei lá, uma clínica grande de Goiânia, que eu não sei o nome, vou falar Curitiba, tá? Então eu vou lá para um Rap Vida, eu vejo um médico que é do Rap Vida, daí eu vejo a tomografia que é no mesmo lugar, daí o centro cirúrgico é no mesmo lugar, ou da Unimed, ou enfim, Bradesco Seguros, de quem quer que seja. A quantidade de stakeholders diminui muito. Além de ter uma integração maior, fica mais barato, na teoria. Tudo isso, entende? Então, eu não vejo como isso não vai ser cada vez mais utilizado no Brasil também. Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, eu não tenho como ter um consultório. É impossível. Só o que a Stanford gastou para integrar o Epic às nossas necessidades, nós gastamos mais de 200 milhões de dólares só para integrar o Epic às necessidades que nós temos no hospital e nas nossas clínicas. Entende? A quantidade de gente que eu tenho para me ajudar, para marcar consulta, para tudo isso, porque nós temos esse sistema um pouco mais integrado, é muito grande. Como que eu vou ter um consultório na rua e competir com tudo isso? Isso é muito complexo, entende? Então, o que eu digo é que cada vez mais nós vamos ver esses grupos, porque as necessidades estão mudando, entende? Quais são as necessidades dos pacientes. Cada vez mais vai necessitar ter essa integração. O que eu vejo aqui em Goiânia, vou falar de Goiânia porque é onde eu estou, mas assim, o que eu vejo aqui é exatamente o contrário do que você está falando. Aqui são vários hospitais, a gente não tem um hospital, a não ser um hospital público, onde você fala assim, não, eu vou fazer toda a minha sequência de tratamento no hospital. Não, a gente tem um hospital de urologia, a gente tem hospital de cardiologia, a gente tem um hospital de neuro. Então, tudo isso aí eu acho que encarece muito. E eu acho não só encarecer, mas também
tira muito a experiência do paciente. O paciente ele se Não, sente inteiro. cada local tem um prontuário eletrônico diferente, cada local vai ter que fazer um business diferente, cada um vai ter que ter uma dinâmica diferente, não tem nada integrado, as métricas de qualidade são diferentes. É muito complicado você integrar tudo isso. E uma coisa eram as necessidades da maior parte dos nossos pacientes 15 anos atrás e agora. Nossos pacientes estão ficando mais velhos, nós temos muito mais diabético, nós temos muito gente obesa, tem muito mais gente com pressão alta. É um cuidado que você tem que fazer o manejo dessa doença de modo contínuo. Então, eu acho que, de novo, eu entendo que tem muita gente que ainda consegue fazer um bom movimento, uma boa manutenção com esse modelo, mas eu não investiria nisso olhando para frente entre 5 a 10 anos. Entende? Olhando as necessidades da saúde daqui para frente. Então, eu acho que o que vai acontecer é provável. Vou dizer, obviamente, tudo que eu estou falando é em hipérboles, tá? Mas é só para dar exemplos. Se eu estou terminando a residência hoje, talvez eu firme um contrato com o hospital da Unimed em Goiânia e me contrata, vamos acertar um salário, vamos acertar um bônus por produtividade e eu vou tomar conta da sua emergência, mas eu não quero ter que pagar secretária, eu não quero manter consultório, eu não quero nada disso, eu quero ser ou funcionário ou você me contrata como terceiro, mas eu vou trabalhar nesse lugar, daí eu não preciso dirigir, eu não preciso ir para 10 hospitais, eu não preciso ir para manter um monte de funcionário e tudo mais. Essa é a minha percepção do que vai acabar acontecendo. Entendi. Me fala uma coisa, Robson, você falou de ensinar-se na escola, a gente não teve, eu não sei, você formou em que ano, como eu pergunte? Eu me formei em 95, faz tempo já. Tá. Eu sou de 2000, então... Entreguei a idade aqui agora, Não tem problema. Eu sou 5 anos mais novo só, então eu me formei em 2000. Tá. Na minha época, e até hoje eu vejo isso, não tem uma disciplina de empreendedorismo na escola. Aqui, pelo menos no Brasil, não tem. Aí, nos Estados Unidos, existe essa disciplina de empreendedorismo, de inovação, de ensinar o aluno de medicina ou de qualquer um de odontologia a empreender, a falar assim, olha, você não tem que fazer um consultório, você tem que ir para um hospital. Existe isso aí? Então, eu vou te dar uma resposta não direta. Tá? Então, eu vou dizer, aqui na Stanford, especificamente, nós temos 4 modos como você pode se formar médico. Pode ser que você quer ser só médico, você quer fazer escola de medicina, então você vai fazer um curso do MD, você vai se formar médico. Mas pode ser que você vai também querer fazer um MD MBA. Então você descobriu que o teu negócio é business de medicina, você gosta de ser um cara focado nisso, então você vai fazer um MD MBA. Mas também se você notou, olha, eu sou um pesquisador hardcore, eu gosto de fazer pesquisa, esse é meu futuro acadêmico, você pode fazer um MD PhD track. E, por fundo, se eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com saúde, com epidemiologia, com public health, que a gente fala, então você pode fazer um Masters in Public Health. Então, nós temos 4 caminhos pelo qual você pode se formar médico, e cada um com o seu caminho individual. Então, não é uma receita de bolo pelo qual eu posso fazer. Mas vamos dizer que depois da residência você descobriu que você gosta de ser empreendedor ou que pelo menos quer explorar isso. Então aqui na Stanford nós temos um curso, e foi nisso que eu acabei me metendo nessa coisa de empreendedorismo, que nós temos um currículo que ensina como empreender em saúde. Chama-se Stanford Biodesign. Então, basicamente, realmente é uma receita de bolo que ensina do começo, meio e fim, como se empreender na área da saúde, se é que você quer ser louco o suficiente para ser empreendedor, entende? Então, é nisso que a gente ensina e ensina pro pessoal, ó, você tem certeza que você quer se meter nisso? Então tá. Então é isso aqui que precisa fazer para isso daí. Entendi. E se eu, o pobre mortal, quiser fazer só esse módulo, eu consigo ou não? Não, então, tem vários módulos. Então aqui, diferente do Brasil, você tem o que a gente chama de undergrad, tá? Que é quando você termina o segundo grau, você vai para um undergrad. Então esse curso é oferecido por 6 meses quando você é um undergrad. Você não se forma nada, é o college. Uhum. Mas se você for fazer uma grad school, que daí pode ser business, pode ser medicina, pode ser engenharia e computer science, a gente também oferece esse curso por 6 meses. Agora, se você quiser realmente ser sério a respeito disso, oferece por 1 ano para esse pessoal, daí é tempo total, é full time. Aí é 1 ano focado só nisso, também oferece esse currículo. Então, tem vários níveis diferentes de como você fazer esse treinamento aqui no Stanford Biodesign. Bacana, bacana. Tá. Como que os médicos encaram aí esse overload de informação tecnológica que estão sendo introduzidas aí
A gente fala que a gente aprendeu em meses o que a gente aprenderia em anos. Então, Isso, houve um overload de informação, principalmente da isso, parte de inovação e isso. tecnologia. Não, é o mesmo problema e é o mesmo drama que nós temos aqui, viu? Tá todo mundo parando para pensar em tempo assim, o que que nós temos que fazer daqui para frente. Então, a resposta para vocês é a seguinte, não tem uma boa resposta, para começar, porque nem eu sei direito o que que vai acontecer. Entende? Tá todo mundo esperando para saber o que vai ser essa implementação do Value-Based Healthcare aqui. Então, esse modelo de Fee for Service. O que a gente sabe que vai acontecer? Vai ter mais adoção de ferramentas de análise de dados, como inteligência artificial, machine learning e medicina. Ponto. Então, pelo menos ter uma ideia do que se trata o assunto e como você vai poder utilizar na sua prática, eu acho que vai ser fundamental. Isso é um. Segunda coisa o nome bonito para bioestatística é Data Sciences, né? Hoje em dia. Então, a gente está vendo, hoje em dia, no COVID, a loucura que está em tudo que é lugar de WhatsApp, o pessoal não. Você dá desespero de ver que o pessoal não sabe ler artigo, rapaz. Então, tem que saber estatística. Pelo amor de Deus, tem que aprender um pouquinho que seja, para aprender a ler artigo científico. Então, aprender estatística cada vez vai ser muito importante. Se você é um cirurgião que faz uma coisa que só você faz, você tá tranquilo. Vai ser difícil isso aí. Pessoal, o anestesista, tá ótimo. Ninguém vai se deixar ser entubado por um robô no futuro próximo, entende? Talvez daqui uns 5, 10 anos, mas não ainda. Barreira de Entende? entrada alta ainda, né? Exatamente. Então, tem umas, principalmente, mas brincadeiras à parte, coisa ligada a procedimento, vai demorar um pouco mais. Agora, assim, eu falo brincando, meus amigos clínicos, radiologista, pessoal que ainda talvez trabalhe com vendo uma imagem, dando laudo, ou você que só trabalha com a parte clínica com o paciente, vai ter uma transformação importante. Essa parte que não envolve procedimentos, que envolve você analisar a informação e dar um parecer, seja na parte clínica, seja na parte, por exemplo, radiologia, patologia, essa vai ter uma transformação rápida no que a gente chama de augmented intelligence. Então vai ser, por exemplo, você vai chegar você é um radiologista, você vai chegar no teu consultório, as 100 tomografias do dia anterior vão estar ranqueadas em ordem. Olha essa aqui primeiro, porque essa aqui eu acho que tem câncer. Olha essas 5 aqui, que eu acho que essas 5 aqui tem uma pneumonia. E essas 95 aqui eu acho que não tem nada. Isso daí a gente já faz na Stanford. Entende? Isso aí já é utilizado aqui. Então, isso cada vez mais eu acho que vai ter uma implementação. Isso vai se tornar totalmente autônomo, talvez um dia. Eu acredito nisso também. Eu tenho falado isso insistentemente, mas acho que o pessoal ainda não se aviu isso aí, não. Não, isso aí é complicado. Hoje a gente tem aqui no Brasil cerca de 500 mil médicos. Eu não sei qual é a quantidade nos Estados Unidos. Isso. Mas a cultura aqui ainda é muito difícil, né? A gente sabe que dentro de uma escola tradicional existe uma transformação agora no PBL, que é o aprendizado baseado em problemas. Isso. Mas mesmo assim ainda tem uma certa dificuldade desses médicos de introdução dessas novas tecnologias. Eles está vendo na cara deles que está tendo um empoderamento do paciente e com essas inovações, exatamente com essa forma de você ver um paciente que vai fazer uma tomografia, em que o laudo ele vai ser praticamente dado pela máquina, vai ter só uma assinatura do radiologista. Enfim, nesse contexto, o que você acha que pode acontecer? Você sabe que esses dias atrás, só por brincadeira, tem um amigo meu que está aqui, um visiting scholar, que está fazendo pesquisa conosco. Nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa analisando métricas de qualidade em telemedicina, né? Então ele tá aqui conosco e um dia atrás, só por brincadeira, a gente fez uma análise do mapa do Brasil por estado e viu a densidade de médico no Brasil. É que é uma loucura, né? Você pega no Rio, nós temos quase 4 médicos por 1.000 habitantes. Você vai para o pior estado que a gente viu, acho que é Pará, que tem menos de 1. Acho que o Pará, Maranhão. E Maranhão Amapá, também. Maranhão e Amapá, Maranhão. É isso, e Pará também. São 2 estados com menor densidade de médico. Então, o que eu digo para você é o seguinte, veja. Não dá mais para ser médico no Rio, né? Tem 4 por 1.000 habitantes, tem uma quantidade enorme de médicos no Rio. E, de novo, estou falando em hipérbole. Tá, sempre tem uma exceção, mas se fosse um médico olhando no dado, olhando ali, é difícil você se estabelecer. Então, em primeiro lugar, é você fazer um estudo da concorrência, né, e tentar ver onde que você vai ter um pouco mais de importância no futuro. Então, olhar em área que tem uma densidade de médicos um pouco menor, talvez faça sentido. Isso é um.
A segunda coisa, como eu falei para você, olhando, não é que tem muito médico no Brasil, falta, é só mal distribuído. Então essa talvez seja a primeira lição de como tá. E eu já escutei o argumento para isso na sequência, vai ser mais óbvio, você não tem como ir morar em Pirinópolis. Não tem como, se bem que Pirinópolis é muito bom. Deixa eu pegar outra cidade. Pirinópolis é muito legal. Mas não tem como morar numa cidade, não sei aonde, que não tem o suficiente de médico. O pessoal vai dar um exemplo, entende? Ah, vai ter que tentar ser mudado nisso, talvez de alguma forma. E a segunda forma é você realmente, como eu te falei, eu não pensaria em abrir um consultório, eu pensaria em estudar quais são os atores daquela região, quais são vamos pensar que, sei lá, o Rap Vida vai querer montar uma clínica em algum lugar e está precisando de médico. Eu talvez procurasse dessa forma onde eu queira trabalhar, entende? Eu me associar com uma empresa, ou com uma indústria, ou vamos dizer, talvez, vai no próprio SUS, onde é que eles estão montando uma estrutura em que eu possa oferecer o meu serviço. Agora, você montar uma estrutura, talvez, faz o meu maior conselho pessoal. Você montar o consultório, você contratar uma secretária, você constituir empresa para tudo isso, aí você ficar tentando conseguir seguros, a Unimed da cidade, o Bradesco Seguros da cidade, a Sul América, eu não sei se vale a pena. Para minha personalidade não ia valer. Eu acredito nisso também. Eu participei de um curso há pouco tempo, uns 2 anos atrás mais ou menos, o instrutor falava exatamente isso. Para você ter um consultório, só abre consultório quem não sabe fazer conta. Ele falou desse jeito. Porque o consultório não se paga com convênio. Não, Ele pode se pagar com o particular, mas com o não, convênio ele não se paga, a conta não fecha. você vê o pessoal reclamando muito, e enfim, daí se tornam várias situações que ficam complicadas, principalmente para os meninos que estão saindo da residência, da escola na escola de medicina agora, cara, quase sempre situações que eles acabam ficando um pouco desalentados durante muito tempo. Então, se tivesse me formando, eu procuraria situações onde eu tivesse mais autonomia, entende? Então, também tem a clássica situação, então tá bom, então eu quero, porque quero trabalhar em Goiânia. Então, eu vou trabalhar para alguém que tem um consultório no setor marista, que é super bacana, e eu vou trabalhar para a pessoa, e você vai ficar. Depende da personalidade. Tem pessoas que estão muito bem assim, não tem problema nenhum, mas se você for a pessoa, olha, eu quero ter autonomia, eu quero fazer meu calendário, eu quero. Eu não sei, depende, claro, da personalidade de cada um. Bacana. Vamos voltar aqui um pouquinho. Com relação ao médico-paciente, Isso. o empoderamento do paciente, você acha que quem vai vir primeiro? Vai ser o médico vai ficar mais empoderado ou o paciente vai ficar mais empoderado nessa atual circunstância que a gente está vivendo? Tem, Como que é a tem, tem, realidade de Stanford, da região que você mora, com a isso. região, com o Tem, Brasil? tem dois pacientes diferentes, tá? Tem o paciente, vamos dizer, se for teu paciente do dia a dia, que vai querer ir no ginecologista para fazer o Papa Nicolau, o paciente que vai fazer a cesárea, que ela vai fazer uma esterectomia, vai ser o paciente que vai tirar a amígdala e vai ver você por rinite alérgica, uma septoplastia, ou seja, esse paciente que muita gente vê no consultório do dia a dia, aí sim tem esse componente muito grande do patient-centric healthcare. Eu vou ter várias opções, ou seja, é o paciente que, de modo geral, não é tão doente. O paciente bem doente é o paciente, de modo geral, mais pobre, é o paciente que vai precisar, que tem diabetes, a diabetes está fora de controle, e o paciente tem doença renal crônica, que tem que fazer hemodiálise. Esse paciente, ele não está nem aí. Ele quer ir para o lugar que vê ele, que atende ele. Então, esse paciente vai ser um pouco mais physician-centric, no final das contas. Entende? Então, eu acho o seguinte, esse paciente, o paciente caro, a tomada de decisão ainda pertence muito ao médico, entende? Obviamente com algumas exceções, por exemplo, paciente com alguns tipos de câncer que tem vários protocolos possíveis de quimioterapia diferentes, tudo bem. Mas, de novo, esse paciente mais severo, mais caro, com condições crônicas mais importantes, esse paciente ainda vai ser um paciente menos vai ser um paciente menos empoderado, eu diria. Entende? Vai ter um grau menor de empoderamento, mas ainda vai ser muito dependente dos centros médicos, dos protocolos médicos, da opinião do médico. Agora, esse paciente do dia a dia, que vai ver umas condições com menos gravidade, que vão ser coisas mais corriqueiras, mais de manutenção da saúde, esse paciente, sim, esse paciente está muito mais empoderado do que era ultimamente. Hoje em dia, o paciente quer operar o joelho, mas eu tenho que operar o joelho mesmo, doutor? Tem que fazer cirurgia de menisco? Não dá só para ir para academia, fazer musculação e fortalecer músculo? Tem uma hernia de disco, eu preciso operar?
precisa mesmo, tem certeza? Então, isso, cada vez mais a gente sabe que vai ter o paciente como tomador de decisão, a importância dele vai ser cada vez maior. Com certeza. Né? Eu discuti com um colega que mora na Flórida. Semana Isso. passada a gente fez uma live e a gente discutiu um pouco de FI digital em saúde, né? Que é exatamente o que você está falando, né? É o físico com o digital. Então, Exato. O paciente mais crônico ele vai ter o seu lugar no contato mais face to face, né? O cara a cara ali Exato. com o paciente, com o Exato. médico. E o digital é aquele paciente que consegue fazer o seu próprio autoexame através de um aplicativo, digamos assim, né? E a gente sabe que isso vai aumentar. E não adianta. Tem muita coisa. Eu brinco, não é que eu brinco, mas eu dou exemplo da minha especialidade quase sempre. Entende? Quem faz medicina de sono, para 90% dos pacientes, não vai mais ser necessário ter visto médico. Entende? Vai ser uma consulta virtual, um teste de sono à distância e um CPAP à distância. Você não tem mais a necessidade de ver o médico para uns 90% desses pacientes. Entende? Vai sempre ter os pacientes mais complexos, que você suspeita apneia central, enfim, mas aquele paciente apneia do sono, feijão com arroz, não vai ser mais. Então vai ter uma porção grande desses pacientes não severos que vão acabar sendo convertidos para virtual de alguma forma. E convertido para um modo mais simples de fazer, e um pouco mais patient-centric, que é a experiência mais seamless, que é a experiência mais tranquila, que é tudo mais bonitinho, que é tudo digital. O paciente severo, esse sim ainda tem que melhorar como melhora o fluxo dele no sistema médico. Qual que é a sua experiência hoje no dia a dia? Você usa a telemedicina para consulta com seus pacientes ou não? É que para esse paciente... Teleconsulta. Exatamente, teleconsulta. Como eu sou cirurgião, é um pouco mais difícil. Entende? Tem algumas coisas que a gente está conseguindo trabalhar, algumas ferramentas que a gente está conseguindo trabalhar. Mas ainda, por ser cirurgião, tem um componente importante. Agora, o nosso departamento de psiquiatria converteu quase 90% das consultas para virtual. Neurologia também converteu 50% das consultas para virtual. Então, em especialidades clínicas, houve uma conversão para telemedicina muito grande. Né? As especialidades cirúrgicas ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer, eu tenho que examinar o paciente, ainda não temos as ferramentas apropriadas para fazer, mesma coisa oftalmologia, ainda não está dando para fazer muita coisa virtual, uma quantidade pequena de serviços. Mas não tenho dúvida que vai converter, principalmente para coisas rotineiras, uma quantidade muito maior. Tem um colega aqui, oftalmo, que ele tem uma empresa de telemedicina, teleconsulta, Isso. desde 1999. Chama Alexandre Taleb. Bacana. E ele é oftalmologista. E ele já desenvolveu várias ferramentas em que ele consegue fazer uma consulta à distância de um paciente. Bacana. Que legal. Então, ele faz uma coisa bem bacana, que é, vamos supor, ele está aqui em Goiânia, mas tem um médico em Manaus que ele é especializado em neurooftalmologia. Então, tem pouco especialista no Brasil. Então, ele consegue, através dessa interconsulta, o médico de lá consegue fazer isso por teleconsulta e as coisas andam fantasticamente. E uma coisa que eu acho também, que talvez fosse... assim, você me perguntar, qual é uma coisa que eu queria que o pessoal escutasse hoje? Não se baseiem no modo de fazer medicina que nós temos aqui. Veja bem, a maioria dos protocolos que existem, o Fabiano vem para cá, ele quer ver como é que é medicina em Harvard, como é que você faz aquele pain management lá. E se gasta muito dinheiro, é um jeito particular que não necessariamente se aplica à realidade de onde outras pessoas estão morando. Provavelmente o Taleb, ele tem um sistema que é muito mais eficiente, muito mais útil do que qualquer sistema que a gente tem aqui na Stanford. Então é uma questão de medir as métricas, medir os resultados, talvez se fosse possível alguém publicar o resultado dele com ele, entende? E medir. Então essa parte de fazer implementação de mecanismos e modos e tecnologias de medicinas que sejam apropriados ao Brasil e não cópia do que a gente faz aqui, porque é inviável. Porque entenda o seguinte, os Estados Unidos é um país, de novo, nós não temos o SUS. Então, nós temos vários atores que fazem desse sistema. E se você, nos Estados Unidos, por exemplo, um exemplozinho bobo, nos Estados Unidos o modo mais usado para tirar uma amígdala é uma coisa chamada coblation. É um negócio chamado coblator. Só a ponta daquele negócio custa $200. Tá? A Unimed paga R$150, R$200 para você fazer uma amígdala.
Não tem como. Na China também não, na Índia também não. Nenhum lugar do mundo consegue fazer medicina do jeito que a gente faz aqui, pelo custo desses equipamentos e tudo mais, e não necessariamente o resultado é pior do jeito que se faz. É que aqui o pessoal usa muito. Eu não uso. Hoje em dia existe uma pressão muito grande para começar a cortar o uso de ferramentas cirúrgicas. Está caindo muito. Então, pro meu ponto para você, fazer medicina de um modo unicamente do Brasil, é muito importante desde que a gente comece a seguir os resultados, seguir os números e ver que a qualidade que está sendo feita é muito bom. Então, um grande gap que existe é fazer métricas de qualidade no que é feito. Isso aí é um grande campo a ser explorado no Brasil, tá? Então, é assim, por exemplo, aqui uma coisa que a gente vive é saber qual é o que a gente chama de probabilidade do paciente te recomendar como médico depois que ele sai do teu consultório. A gente chora o dia inteiro por causa dessa desgraça. Você tá me entendendo? O treinamento de customer care para o paciente sair feliz do teu consultório é um de doido o tempo inteiro. O índice de infecção, de controle de infecção hospitalar é todo dia. Os caras batendo na tua cabeça. Tem que mandar o paciente embora rápido do hospital, mas não queremos infecção, nós não queremos complicação, e se esse paciente voltar para o hospital com complicação, os nossos números começam a cair. Então, essas métricas de controle de qualidade, eu acho que no Brasil, para que um modo de fazer medicina unicamente brasileiro seja desenvolvido, eu acho muito importante. A universidade da Disney, né? A Disney tem uma universidade muito bacana. Não sei se você já frequentou já teve esse curso lá, mas eles falam o seguinte, que o cliente, se ele sair, nota de 0 a 5, né? Se ele tiver 4, a chance dele voltar é de 60% a menos. É impressionante, né? Então, se você ganhar 5, eu acho que é mais ou menos o que você está falando. Então, em todo o tempo sentido. Uma métrica, é uma métricazinha chamada price gaining. Então, assim, existe, e não é, tem um aspecto, obviamente, mas Robson, o que é? Pagar mais dinheiro? O que é? Também, mas existe o desejo sincero de que o paciente tenha uma boa experiência onde ele está sendo visto. Entende? Então, a gente tem muito treinamento disso. Olha, o paciente entrou, chacoalha a mão, pergunta como ele prefere ser chamado, como é que está o senhor Gomes. Olha no olho por 1 minuto, não interrompe o paciente a primeira vez que ele começa a falar, deixa ele falar até ele dizer tudo que ele tem que falar a primeira vez. Se ele estiver falando muito, você tem umas técnicas de como redirecionar. Tenta não ficar olhando para o computador o tempo inteiro. Então, tem muito treinamento de como se fizer quality care, customer service aqui para que o paciente saia se sentindo que teve uma boa experiência com o médico. Que é uma coisa que a gente não tem ainda. Eu acho que isso aqui falta muito aqui no Brasil. Eu acho que se a gente conseguir fazer essas métricas funcionarem, eu acho que e vai existir uma transformação muito grande na saúde. Mas não querer fazer, de novo, repito pela 5ª vez, mas não querer fazer tudo exatamente como se faz aqui. Ou, por exemplo, que tenham mais talebs. Entende? Que tenham mais taleb e não tenha medo de tentar. É difícil ser médico inovador, porque você vai chegar para o teu paciente, hoje eu vou te intubar de um jeito diferente. Eu nunca intubei ninguém desse jeito, mas eu quero dar uma tentada em você, tá? Posso tentar? O paciente fala, de jeito nenhum, você tá louco? Então, existem os motivos pelo qual o médico não vai querer ser inovador. Mas existem, se, por exemplo, como ele está fazendo, várias oportunidades de se fazer. Eu acho que uma coisa que existe no Brasil, ou pelo menos era na minha época, mas eu estou positivamente surpreso com o que eu tenho visto em escolas de medicina aí, é que os estudantes são muito menos hierárquicos que foram na minha época. Pelo amor de Deus, eu como residente R1, falar alguma coisa para o meu attending que eu não estou concordando com o que ele está fazendo. Isso não existia, entende? E o R3 só dizia amém para o R1. Então, até perguntar, do jeito que você perguntava, podia parecer ofensivo, mas por que você está fazendo isso, entende? Hoje em dia eu sinto, então, eu adoraria que os meninos fossem bem menos hierárquicos e tentar entender por que fazem as coisas do jeito que fazem e se não vê que não faz muito sentido, tentar fazer de uma forma mais inovadora, nova. E essa mudança de atitude seria muito interessante. Com certeza, com certeza. Muito bacana. Robson, a gente está aqui mais ou menos uns 5, 7 minutos para terminar a live, porque o Instagram ele derruba a gente, tá? Não é igual o Zoom, não. Nunca tinha trabalhado com o Instagram, primeira vez. É ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque você é um otorrino, depois fez psiquiatria, né? Que você fez? Eu sou o único otorrino psiquiatra que você vai ver na vida. Tudo bem.
E é empreendedor e inovador. Então, Isso. são quatro coisas totalmente distintas assim, que parece que não cabe um médico só. O que, que você já fez aí que pode inspirar quem está ouvindo a gente aqui de inovação, de empreendedorismo? O que, que você pode falar para a gente, para quem estiver nos ouvindo? Então, várias coisas, né? Então, tem esse curso Biodesign, como eu te falei, já fui mentor de algumas empresas nesse sentido. Daí, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo, há muito tempo atrás, um menino da escola de business e outro da escola de física que montaram uma empresa para tentar avaliar via aérea de pacientes. A gente acabou vendo que não ia sair nada daquilo. Então, eles pivotaram, era a empresa chamava Morpheus Medical, que a gente queria analisar a via aérea para ver o que aconteceu com a apneia do sono. Eles pivotaram, montaram uma empresa chamada Arteris. Agora, depois dá uma olhadinha quem é a Arteris. É a maior empresa de inteligência artificial em imaging, em imagem no mundo, hoje em dia. Acabou saindo e eu conheci os meninos quando estavam aqui, a gente vendo, então falhou rápido, não deu certo, eles já montaram para outra coisa e eu caí fora da empresa naquela época, entende? Então, isso aí foi um troço muito interessante, que eu tive a Não devia ter experiência. saído, né? Hã? Não devia ter Não, saído. não, mas foi importante, não. Houve o meu. Eu tenho os estoques da empresa, porque eu fui parte da empresa no começo e tudo mais, mas é que não tinha nada a ver comigo. Falhou. Então, essa mensagem falhou rápido. Fora isso, tem empresas de alunos meus que eu acredito, daí você coloca uns trocos lá para ver o que vai dar. Então, tem algumas coisas assim. De novo, montagem as coisas que eu te falei, inovadoras e importantes. Montagem de um ecossistema. Tem muita coisa que vai acabar batendo na tua porta. Até aprender a dizer não. Porque é tanta coisa que acaba batendo na tua porta, você tem que entender se você entende missing out. Do fear of missing out. Então, saber onde você tem que contribuir para o desenvolvimento desse ecossistema. Tem como investidor ou como fundador de empresa. Entendi. E pelo que eu entendi, você empreende investindo. Então, você é investidor anjo dessas empresas. Eu É sou, isso. e eu sou advisor de mais empresa que eu devia ser também. Então, é aquilo que eu estava falando brincando com você. Eu gosto do que eu faço na universidade. É um lugar que me permite ter essa vida louca com a déficit de atenção, que nem você acabou de falar, que você faz 10 coisas ao mesmo tempo, porque tem essa estrutura que te permite fazer isso. Então, 50% do meu tempo eu vejo paciente, o resto 50% eu trabalho com essa parte de inovação, empreendedorismo e pesquisa. Então, a gente tem a oportunidade de participar durante todo o ciclo, porque tem uma estrutura. Então, não vou deixar disso para botar full time numa empresa. Eu gosto muito mais, eu aprendi que em vez de gostar do depth, da profundidade de uma coisa, eu gosto do que a gente chama eu não sei como traduzir para português, mas eu gosto de ficar vendo várias oportunidades e ver como eu posso ajudar, seja como advisor, seja como empreendedor. Não, bacana. A gente está vivenciando um período muito crítico aqui, né, principalmente por causa da pandemia, Isso, e o médico gosta muito de investir, né? isso. Só que não sabe investir, também não aprendeu na Não, faculdade isso aí. não. E eu vejo muitas oportunidades exatamente nas startups de saúde. Não só de saúde, mas ele pode em qualquer Isso, startup, desde que ele esteja por dentro do assunto. Né? isso. Hoje, por exemplo, eu sou um Investidor anjo. investidor de startup de água. Eu comecei nesse meio de startup, de tecnologia, de inovação, investindo numa startup de água. E hoje eu foco praticamente todo o meu tempo na saúde. Então, Isso. eu acredito que o tempo e o meu dinheiro pode ser aplicado em startups de saúde, desde que tenha um foco e Ah, um time bacana, né? eu diria que aprenda bem como fazer isso. Então, você aprenda bem como você fazer o que a gente chama desse processo de de-risking, né? De tirar o risco. Então, você veja a qualidade do time, o time já foi empreendedor, o time tem talento para fazer aquilo, depois você veja a qualidade do produto, veja o tamanho do mercado. Tem vários processos, dá para se educar bastante. Tem muitos cursos, muita literatura de talvez, mas nada como um pouco de experiência. Você vai quebrar, é o clássico, né? Tem que ter, não pode ser tem que ser risk averse, essa palavra, que de cada 10 startups que você investir, uma ou duas vão dar certo. Então, esse é o risco, é assim que acontece. Então, você entender que você vai investir, muita gente vai quebrar, é importante. E você entender como você diminui esse risco é muito legal. Então, eu, pelo menos, gosto desse processo. Entender o que é o time, entender a tecnologia, entender o mercado, entender como eles vão fazer para implementar esse processo. Tem vários passos que você vai acabar aprendendo e são interessantes. Não, bacana. Nós estamos aí com mais um minutinho. O Tá. que você poderia falar para a gente aí
para quem estiver nos ouvindo, como uma mensagem de, de despedida, digamos assim. Tá. Não, em primeiro lugar, que bom que, pelo interesse que a gente está vendo, seja o começo de um modo diferente de se fazer medicina no Brasil. Eu acho que talvez seja isso. Sejam mais baseados em evidência. É muito importante que a gente comece a usar a medicina mais baseada em evidência, mais com as características particulares a serem aplicadas no Brasil e no mercado. Existem várias iniciativas. Eu sou advisor numa empresa no Brasil chamada HackMed, em No Disclosure, mas eu gosto dos meninos, o que eles fazem, entende? Então, ensinar essa parte de empreendedorismo, a você entender qual é a posição do médico dentro de toda essa parte de saúde é muito importante. A saúde não é só o médico, é todo um sistema. E quanto mais o médico entende aquilo, menos frustrado ele fica com a posição dele, porque muitas vezes o pessoal fala, mas estão me pagando pouco por isso. Então, assim, quanto mais você entender como funciona um sistema de saúde, melhor. Quanto mais baseado em evidência, melhor. E quanto mais adaptado ao Brasil, melhor. Não precisa fazer o que a gente faz aqui, porque nós precisamos aprender bastante também. Bacana. Tá bom? Prazer imenso falar agradecer. contigo, tomado seja útil, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. Aí a gente vai... Até mais. Tchau. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau, tchau.